Estamos começando uma nova jornada de amor. Conte pra gente de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever e fazer parte da nossa família. Agora fique conosco. A história começa. A luz das velas cintilava sobre a toalha branca impecável. Talheres tilintavam suavemente enquanto o aroma amanteigado de alho da massa fumegante se espalhava pelo ar. O restaurante Below estava completamente lotado naquela noite. Casais sussurravam em tons macios e íntimos. Homens de negócios de terno inclinavam-se sobre negociações tranquilas. Tudo parecia acolhedor, elegante e sereno, exceto a mesa 7. Tessa estava encolhida na cadeira, o corpo dobrado para dentro, as mãos apertadas no colo como se tentasse impedir que tremessem. Mantinha a cabeça baixa, o cabelo castanho caindo para o lado, escondendo metade do rosto. O hematoma no maxilar havia sido coberto com base, mas a iluminação amarela e quente ainda denunciava um tom arroxeado pulsante sob a maquiagem. "Posso experimentar o nhoque?" perguntou em voz baixa, forçando a firmeza que já não sentia. Troy não respondeu. Deslizava o dedo pela tela do celular, os lábios curvados naquele sorriso arrogante que fazia tudo ao redor parecer apenas cenário para a própria importância. Tessa inspirou devagar. Não o irrite. Não escorregue. Não cometa erros. Sua mão se moveu rápido demais. O dedo esbarrou na taça de vinho, que perdeu o equilíbrio e tombou. Crash! O vinho tinto se espalhou pela toalha branca como sangue fresco. Algumas gotas atingiram o pulso de Troy. Ele congelou por meio segundo. Então, o rosto assumiu a cor carregada de uma tempestade prestes a explodir. Tessa se sobressaltou com tanta força que a cadeira tremeu. O reflexo veio antes da consciência. O reflexo de alguém que já apanhara muitas vezes, até em lugares públicos. "Desculpa, eu não quis", gaguejou, as mãos tremendo tanto que o garfo escapou e caiu no chão. Ele se inclinou, os lábios quase imóveis, a voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse. Ainda assim, as palavras cortaram como gelo pela espinha de Tessa. "Você está morta quando chegarmos em casa." A frase saiu suave como uma brisa, mas arrancou o ar dos pulmões dela. Na mesa ao lado, um homem que trabalhava no laptop interrompeu o que fazia. Na tela brilhava o nome Parker Technologies. Julian Parker, camisa azul de mangas dobradas e relógio de aço prateado no pulso, lia um relatório. Mas a frase "Você está morta quando chegarmos em casa" atingiu seus ouvidos em cheio. Seu semblante escureceu. Uma lembrança o atingiu com força. Rápido, afiada, implacável. Sua mãe, na antiga cozinha, quando ele tinha 8 anos. O som seco de um tapa, louça quebrando. Os olhos marejados dela, a mão cobrindo o rosto, sussurrando: "Está tudo bem, meu amor. Eu estou bem." Julian reconheceu aquela expressão no rosto de Tessa. Ele a conhecia desde a infância. Ergueu a cabeça, observando. A mão apertou o copo de água com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Enquanto isso, Troy se inclinava como se murmurasse algo carinhoso. Debaixo da mesa, a mão dele deslizou e se fechou com brutalidade no pulso de Tessa, tão forte que ela quase perdeu o fôlego. A dor veio em choque. Tessa mordeu o lábio até sentir o gosto metálico do sangue. Tentou não deixar ninguém perceber. Tentou manter o corpo quieto. Empurrou a dor para dentro, em vez de deixá-la escapar. "Troy, você está me machucando", murmurou. Ele sorriu educadamente como se estivesse elogiando o prato. "Se abrir a boca de novo, eu quebro seus dedos. Fique quieta." Tessa abaixou ainda mais a cabeça. A mão tremia tanto que até o guardanapo vibrava. "Desculpa", repetiu, a voz quase um sopro. "Desculpa." Não era um pedido de perdão. Era sobrevivência. Uma garçonete se aproximou apressada, visivelmente constrangida. Troy mudou o tom na hora. "Está tudo bem. Minha namorada é um pouco desajeitada. Ela cobre a limpeza." Tessa curvou a cabeça. "Desculpa. Eu pago." Julian assistia a tudo, o olhar pesado e escuro. Não por raiva momentânea, mas porque aquilo era familiar demais. Ele já tinha visto cenas assim inúmeras vezes, enquanto vivia em abrigos com a mãe. Mulheres pedindo desculpas por nada, apenas para conseguir atravessar a noite. Debaixo da mesa, o pulso de Tessa continuava preso.
As unhas se cravavam na própria pele, deixando marcas profundas. Ela sussurrou quase sem voz. Troy, está doendo. Ele cerrou os dentes. Cala a boca. Não quero ninguém olhando para cá. O rosto de Tessa perdeu a cor. Os olhos brilharam. Uma única lágrima caiu sobre a toalha branca. Ela tentou escondê-la. Julian apoiou as mãos na própria mesa, o maxilar rígido. Ele não podia fazer nada ainda. Não agora. Troy estava à beira de explodir e Tessa estava claramente aterrorizada, mal conseguindo respirar. A garganta de Julian secou. Ele apertou o copo com tanta força que as veias saltaram no dorso da mão. Ele não podia ficar em silêncio. Não naquela noite, não com uma mulher tremendo a poucos metros dele. Abriu a carteira e puxou um cartão de visitas, um que raramente entregava a alguém. O polegar deslizou pela borda rígida. Seus olhos voltaram para Tessa. O olhar dela estava baixo, mas a mão escondida sob a mesa tremia num ritmo irregular, como um coração sufocado. Julian pousou a carteira na mesa, inspirou fundo e decidiu. Aquela noite ele iria agir. Troy colocou a faca sobre o prato, limpou a boca com o guardanapo e se levantou. Falou com Tessa em um tom contido, audível apenas para ela. Vai ao banheiro, fica quieta, não arruma confusão. Ele se afastou. O som dos sapatos ecoou no piso de madeira escura, misturando-se à música suave do piano. Assim que as costas dele desapareceram pela porta, Tessa quase desabou na cadeira. Os dedos se cravaram na toalha com tanta força que os nós ficaram brancos. Ela tentou controlar a respiração, manter o rosto neutro, fingir que nada estava acontecendo. Mas alguém tinha visto. Alguém tinha percebido tudo. Julian se levantou. Não por impulso, não para bancar o herói, mas porque permanecer sentado seria punir o menino que ele foi um dia. O garoto que viu a mãe ser machucada e não pôde fazer nada. Ele caminhou até a mesa de Tessa, passo a passo, lento, controlado, silencioso, até parar ao lado dela. Tessa se encolheu, os olhos arregalados como os de um animal encurralado. Desculpa, murmurou por reflexo, como se qualquer aproximação fosse uma ameaça. Julian ergueu levemente a mão, um gesto claro de que não tocaria nela, não a assustaria mais. A voz saiu baixa, profunda, suavizada, como se envolta em tecido, apenas para não feri-la ainda mais. Desculpa incomodar. Um instante depois falou ainda mais baixo. Tão baixo que só os dois ouviram. Tão discreto que ninguém ao redor percebeu nada. Eu ouvi o que ele disse. E eu conheço homens como ele. Se algum dia você precisar de ajuda, mesmo que seja uma única vez, eu posso ajudar. Tessa congelou, como se tivesse sido atingida. Balançou a cabeça, o medo crescendo tão rápido que o peito subia e descia com dificuldade. Você entendeu errado. Não é assim. O Troy só... Julian não deixou que ela forçasse mais uma mentira movida pelo pavor. Não a obrigou a defender um homem que merecia algemas. Com cuidado extremo, colocou o cartão de visitas ao lado do copo de água dela. O movimento foi lento, quase etéreo, como se qualquer gesto mais brusco pudesse quebrá-la. Não precisa explicar. A voz dele permaneceu firme, sem pena, apenas a gentileza de quem já viveu na escuridão e reconhece quando ela está engolindo outra pessoa. Só lembre disso. Se um dia você quiser sair dessa vida... Ele fez uma pausa, os olhos pousando no leve hematoma no pulso dela, onde Troy havia apertado. Ligue para esse número. Eu vou até você. Não importa a hora. Tessa encarou o cartão como se fosse uma rota de fuga, assustadora demais para permitir alívio imediato. Outra lágrima escapou. Ela a enxugou depressa, temendo que até uma lágrima pudesse traí-la. Você não entende. Se o Troy descobrir, eu vou... Julian respondeu baixo, embora cada músculo do corpo estivesse tenso. Eu entendo mais do que você imagina. Por um segundo breve, Tessa viu algo nos olhos dele. Uma ferida antiga. Uma dor que não era dela, mas que se parecia demais com a sua. A porta do banheiro se abriu. Troy saiu. Julian recuou imediatamente, assumindo o papel de um estranho inofensivo com perfeição absoluta. Troy não desconfiou de nada. Julian apenas assentiu uma vez para Tessa. O olhar dizia sem palavras: aguente. Segure essa chance. Quando estiver pronta. Tessa baixou os olhos, escondendo o cartão entre as mãos trêmulas. Eles deixaram o restaurante e entraram no carro.
A porta bateu. O travamento automático soou como o fechar de uma cela. Troy agarrou o pulso de Tessa exatamente sobre o hematoma e a puxou para o banco. Não me culpe se você não colocar o cinto, rosnou. O carro disparou na escuridão. As luzes da rua cortavam os olhos marejados de Tessa como feixes quebrados de esperança. Ele apertou o pulso dela com tanta força que o sangue quase parou de circular. Inclinou-se, a voz baixa, predatória, mal contendo o impulso de destruir sua presa. Você vai pagar por isso quando a gente chegar em casa. Ninguém fora do carro ouviu. Ninguém além deles entendeu. Ninguém estava vindo salvá-la. O apartamento cheirava a cigarro velho e ao perfume que Troy borrifava no colarinho. Tessa nem teve tempo de tirar o casaco. Estalo. O primeiro tapa, não forte o suficiente para derrubá-la, apenas o bastante para reafirmar o controle. Você me envergonhou, disse Troy com calma, como se estivesse discutindo negócios. Tessa cambaleou, a mão no rosto, mas não chorou. Estava acostumada. Não era a primeira vez. O hematoma no pulso ainda não havia desaparecido. A marca na nuca continuava latejando. A mancha azulada sob a costela direita, resultado de um chute 2 semanas antes, ainda ardia. Tessa ficou ali, em silêncio, apenas a sombra de quem um dia foi. Troy a empurrou contra o sofá. Da próxima vez eu bato mais forte. Apagou as luzes da sala, entrou no quarto e fechou a porta. A escuridão engoliu o apartamento como um poço sem fundo. Tessa foi até o banheiro, fechou a porta e acendeu a luz amarelada, fraca, quase morrendo. Encarou o espelho. Uma marca vermelha recente na bochecha esquerda, sombras em forma de dedos impressas na pele. Os olhos escuros denunciavam medo e noites sem dormir. Ela tirou o casaco. O pulso estava roxo, cada dedo dele marcado como uma posse. Marcas antigas, marcas novas. Seu corpo parecia um mapa de violência. Abriu a bolsa, o coração batendo tão forte que os ouvidos zumbiam. Tirou o cartão branco e rígido que havia enfiado às pressas na bolsa ao sair do restaurante. Julian Parker. Um número de telefone. Nenhum logotipo. Nenhum endereço. Apenas aquilo. Um fio de salvação repousando na palma da mão. Tessa começou a tremer descontroladamente. A ponta do dedo roçou a borda do cartão. Um gesto tão pequeno quase a fez desmoronar. Então a voz dele ecoou em sua mente. A voz de Troy, da noite em que ela tentou fugir e ele a segurou na porta. Se você me deixar, eu vou atrás dos seus amigos. Vou atrás da sua mãe. Vou matar todos eles. Tessa apertou o cartão com tanta força que ele se dobrou. Uma lágrima caiu na pia. Não, 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 sussurrou balançando a cabeça. Guardou o cartão de volta na bolsa, mas a mão continuou tremendo como se já não lhe pertencesse. Naquela noite ela não dormiu. Ficou encolhida no escuro, encarando a porta fechada do quarto, abraçando o braço dolorido, torcendo para que Troy acordasse de melhor humor no dia seguinte. Ainda assim, bem no fundo daquele corpo trêmulo, um fragmento pequeno e frágil ousou desejar outra coisa. Que um dia ela tivesse coragem de ligar para aquele número. A manhã não chegou com luz do sol, chegou com a dor entorpecente no lado esquerdo do rosto, um latejar profundo, como se uma chama fria tivesse sido acesa sob a pele. Tessa abriu os olhos naquele instante cruel que tantas vítimas conhecem. O momento em que se esquece da noite anterior e acredita, por um segundo, que acordou em uma vida normal, até que a memória retorna como uma onda negra. Seu corpo inteiro enrijeceu. O coração bateu tão forte que quase sufocou sua respiração. Ela permaneceu imóvel, ouvindo qualquer som vindo do quarto de Troy, como quem escuta a contagem regressiva de uma bomba. Sentou-se devagar, como se até o próprio respirar pudesse provocar algo errado. A cozinha estava fria, a luz amarela fraca não conseguia aquecer o tremor em seus dedos. Tessa tentava fazer chá, as mãos ainda instáveis, quando Troy surgiu com uma camisa branca impecável, o perfume caro espalhando-se pelo ar. O que mais a aterrorizou não foram os passos, nem a sombra longa que ele projetou no chão. Foi o sorriso, doce, calmo, gentil o suficiente para convencer qualquer pessoa de que nada havia acontecido na noite anterior. Já acordou? Perguntou com leveza, como se não a tivesse estapeado, como se não tivesse esmagado seu pulso até ficar roxo.
como se a ameaça da noite anterior nunca tivesse existido. Tessa não respondeu, apenas assentiu. O tipo exato de gesto que ele gostava, pequeno, obediente, inofensivo. Troy tomou um gole de café e disse num tom suave que fez um arrepio gelado descer por sua espinha. Ontem eu só me exaltei um pouco. Você me conhece. Eu te amo. Só perdi a compostura no restaurante. Aquela palavra. Ontem. Cortou Tessa como uma lâmina fina. Sim, sussurrou, a voz quase inexistente. Ele passou a mão em seus cabelos com a delicadeza de um carinho. Mesmo assim, a pele machucada ardeu sob o toque. Em seguida calçou os sapatos, vestiu o casaco e saiu sem olhar para trás. Vou chegar cedo, disse fechando a porta. O silêncio tomou o apartamento novamente. Não um silêncio comum, mas um que pesava no ar, comprimindo tudo, até que Tessa desabou na cadeira, como se toda a força que a mantinha em pé tivesse ido embora com ele. Ela adormeceu sem perceber. Não sabia quanto tempo havia passado quando um pesadelo violento a despertou. Sentou-se ofegante. Já era meio-dia. As mãos tremiam, o suor escorria pela pele. Esperou até o corpo acalmar, então foi até o banheiro. Quando a luz branca atingiu o espelho, ela parou de respirar. Um inchaço roxo avermelhado florescia em sua bochecha esquerda. O roxo da humilhação, o vermelho da dor. Sob aquela luz, brilhava como uma marca impossível de negar. Tessa ergueu o dedo para tocá-lo. Um simples toque foi suficiente. As lágrimas escorreram imediatamente, incontroláveis, não apenas pela dor, mas pela compreensão devastadora de que, na noite anterior, ele havia ido mais longe do que jamais, fora antes. E naquela manhã, agira com doçura, como se tudo tivesse sido culpa dela. Tessa acendeu a luz mais forte para enxergar melhor. Viu os hematomas antigos no pulso, os dedos de Troy marcados em 4 manchas escuras. Na costela direita ainda restava um tom esverdeado, lembrança do chute de 3 semanas atrás. Seu corpo parecia um mapa de uma vida esculpida pela crueldade. Abriu a bolsa. Lá estava o cartão de Julian, silencioso, simples, e ainda assim irradiando uma frágil sensação de esperança. Ela não pensou. Apenas ligou. O dedo tremia tanto que quase discou o número errado 2 vezes. O telefone chamou. 1 vez, 2, 3. Julian falando. Tessa não conseguiu formar palavras. Apenas respirações quebradas escapavam, rápidas e irregulares. Tessa, certo? Disse ele com firmeza calma. Se você estiver em perigo, não fale. Só deixe eu ouvir sua respiração. Ela inspirou com dificuldade uma única vez. Julian entendeu tudo. Isso é um pedido de socorro? Ela mordeu o lábio até sentir o gosto de sangue e sussurrou, como quem se rende. Sim. Naquele instante, a voz de Julian mudou. Já não era a do estranho da mesa ao lado. Era a voz de alguém que conhecia a escuridão, que havia sido marcado por ela e jurara nunca deixar outra pessoa sozinha ali dentro. Certo. A partir de agora você não precisa mais sobreviver sozinha. Me escute, Tessa. Nós vamos tirar você daí hoje. Tessa desmoronou. Soluços silenciosos sacudiam seu peito, como se os pulmões fossem apertados por dentro, ainda lutando para respirar. Julian não interrompeu. Não fez perguntas. Não pediu explicações. Falou como alguém coordenando um resgate. Estou chamando a segurança agora. Um carro vai te buscar pela entrada dos fundos, onde Troy não costuma olhar. Vou providenciar um apartamento seguro. Também estou acionando um advogado para solicitar uma medida protetiva de emergência. Tessa apertou o peito, lutando para não cair. Julian, eu estou com medo. Ele ouviu cada tremor. Houve uma pausa curta, pesada, e então ele respondeu com uma voz baixa, firme, envolvendo-a como um cobertor. Eu sei, e eu estou aqui. Você já aguentou o suficiente. Agora é a minha vez de cuidar de você. Ela segurou o telefone como se fosse a borda de um precipício. Pela primeira vez em anos, não se sentia sozinha no escuro. Em 30 minutos, Ken, continuou ele, minha equipe estará na porta dos fundos do seu prédio. Quando ouvir 3 batidas, apenas 3 você abre e sai. Não olhe para trás. Não leve nada pesado. Não fale com ninguém. Tessa assentiu, mesmo sabendo que ele não podia vê-la.
As lágrimas escorriam pelos lábios, salgadas e quentes. Julian acrescentou devagar, com clareza absoluta: Tessa, a partir deste momento, você não está mais sozinha. Apenas essa frase foi suficiente para salvá-la do destino que Troy havia prometido na noite anterior. O pequeno apartamento estava mergulhado em uma luz indefinida, suspensa entre o dia e a noite, entre esperança e desespero, entre vida e morte. Tessa permanecia na sala, as pernas tão fracas que mal a sustentavam, ainda segurando o telefone que Julian acabara de desligar. Seu coração batia descontrolado como um pássaro engaiolado que finalmente enxergasse uma fresta de luz além das grades. Ela olhou ao redor. O apartamento familiar já não parecia um lar. Parecia uma jaula. Cada canto guardava ecos de discussões intermináveis. O travesseiro ainda carregava o perfume de Troy como um aviso silencioso. Um copo sob a pia exibia a rachadura da última vez em que ele perdeu o controle. Tessa sentiu como se cada objeto a observasse, perguntando se desta vez ela teria coragem de sair, ou se quebraria e voltaria rastejando como antes. Inspirou fundo, tentando conter o tremor nas mãos, e abriu o armário para pegar a bolsa. Seus dedos congelaram ao ver a camiseta cinza que Troy gostava que ela usasse. Um dia, aquilo a fez se sentir bonita. Agora só lembrava a noite em que ele apertou seu pescoço até o ar desaparecer. Ela puxou a mão como se tivesse se queimado, fechou os olhos e repetiu para si mesma: Só o necessário, só o necessário. Julian havia sido claro. Não levar muito. Não fazer barulho. Não deixar rastros. Tessa se abaixou e abriu a gaveta mais baixa. Tirou uma carteira fina, um par de meias limpas e o pequeno cartão de visitas que havia guardado com cuidado no bolso interno do casaco. A única coisa que a fazia sentir que estava segurando uma linha de vida no escuro. Ao fechar a bolsa, o som suave do zíper a fez engasgar de susto. Ela levou a mão ao peito, o coração ameaçando saltar para fora. Ficou imóvel, ouvindo. O corredor estava em silêncio. No apartamento de cima, uma TV ligada. Em algum lugar, uma janela se fechou contra o vento. Nenhum sinal de Troy. Pelo menos ainda não. Tessa foi até a janela e levantou a cortina apenas o suficiente para espiar o canto direito do prédio. Viu um SUV preto estacionado. Não sabia se era o carro de Julian, mas algo dentro dela dizia que sim, como se ele tivesse chegado antes, prevendo que ela poderia congelar, entrar em pânico, desistir. Antes que pudesse se agarrar a essa esperança, o elevador apitou suavemente. Tessa congelou. Os olhos se arregalaram. O ar travou nos pulmões. Era um som comum, inofensivo, mas para ela soou como um aviso final. Ele está em casa. Se ele a visse arrumando as coisas... Ela não deixou o pensamento terminar. Recuou rápido, pressionando as costas contra a porta, a mão cobrindo a boca para conter o soluço que subia pela garganta. Passos pesados, regulares, lentos. Não, não, por favor, não seja ele. Tessa deslizou até o chão, os joelhos dobrados, a coluna contra a parede, tremendo como se fosse se despedaçar a qualquer instante. Não teve tempo de rezar. Apenas tentou trancar a porta o mais silenciosamente possível, mas suas mãos tremiam tanto que a chave raspou e fez um pequeno clique metálico. O som atravessou seu corpo como eletricidade. Ela prendeu a respiração, implorando para que o silêncio a escondesse. Os passos continuaram. Passaram pela porta. Seguiram adiante. Ficaram mais distantes, até desaparecerem no fundo do corredor. Tessa soltou o ar num suspiro quebrado, como alguém que estava se afogando e finalmente encontra a superfície. Levantou-se, limpou as lágrimas depressa. Julian havia sido claro. 30 minutos, sem atrasos. Vestiu o casaco, escondeu a bolsa por baixo, como se guardasse um segredo capaz de salvá-la, e abriu a porta centímetro por centímetro. Cada ruído parecia explodir dentro da sua cabeça. O corredor estava vazio. Ela saiu, fechou a porta, puxou a chave da fechadura e começou a andar. Cada passo parecia atravessar uma fronteira invisível, um mundo que ela não tinha permissão de tocar havia anos, um mundo onde talvez pudesse escapar dele, escapar da dor, escapar de tudo. Ao se aproximar da escada de emergência, ouviu a porta da entrada principal se abrir. O vento entrou com força. Algo caiu no chão. Tessa se encolheu,
colando-se à parede, a mão pressionando o peito como se pudesse impedir o coração de se libertar do corpo. Mas não era Troy. Era apenas um vizinho. Ela desceu as escadas de metal gelado às pressas, os dedos dormentes agarrados ao corrimão. Quando chegou à porta dos fundos, segurou a maçaneta com cuidado extremo. Tentou não tremer, tentou não fazer barulho, tentou seguir cada instrução de Julian, exatamente como ele disse, 3 batidas, precisas. Tessa abriu a porta. Um homem de jaqueta preta estava ali. O olhar não tinha curiosidade, apenas firmeza, o olhar de alguém acostumado a proteger. Tessa Brooks, sussurrou. Ela assentiu. Ande rápido. Não olhe para trás. Ela saiu. Os pés quase não tocavam o chão. As palmas das mãos estavam escorregadias de suor. A porta traseira do SUV preto se abriu. Tessa entrou, abraçando a bolsa contra o peito como se fosse a própria vida. A porta se fechou com um baque seco. E pela primeira vez, ela ouviu de verdade o som de uma porta se fechando atrás da sua antiga vida. O motorista lhe estendeu um telefone. Uma ligação, disse. Julian. Tessa levou o aparelho ao ouvido, a voz falhando quando finalmente saiu. Eu estou no carro. Só ao dizer aquelas palavras em voz alta ela percebeu. Estava realmente deixando aquele apartamento para trás. A voz de Julian veio pelo telefone. Baixa, profunda, estável. E enquanto o carro deixava o estacionamento, Tessa sentiu como se já estivesse em segurança. Muito bem, Tessa. Eu cuido do resto. A partir de agora você não precisa mais ter medo. Ela cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas caíram livres, como se estivessem esperando permissão havia anos. Ela tinha corrido. Ela tinha sobrevivido. Ela tinha começado a sair do inferno. E tudo começou com um pequeno cartão de visitas e um homem que se recusou a ficar sentado enquanto uma mulher desaparecia na escuridão. O apartamento seguro ficava em um prédio silencioso, na borda da cidade, onde as buzinas pareciam desaparecer atrás de vidros grossos e a luz amarela dos postes se espalhava suavemente sobre as paredes brancas. Era limpo demais, impessoal demais, tão diferente que Tessa sentiu como se estivesse entrando em um mundo que não lhe pertencia, um mundo onde até o vento soava mais gentil, onde nada mais carregava o cheiro de Troy. E foi justamente essa paz que apertou seu peito, como se ela estivesse tentando aprender a respirar de novo. Seu corpo nunca tinha aprendido como fazer isso sem medo. O homem de Julian abriu a porta, acendeu as luzes, deixou as chaves sobre o balcão da cozinha e falou num tom calmo, firme, claramente cuidadoso para não assustá-la. Você pode ficar aqui o tempo que quiser. Ninguém sabe deste apartamento. Ninguém está observando. Nenhum Troy. Essas palavras, nenhum Troy, entraram nos ouvidos de Tessa como algo que ao mesmo tempo a salvava e a fazia querer desabar. A porta se fechou, deixando-a sozinha em um apartamento perfeitamente imóvel. Nenhum passo pesado, nenhuma batida violenta na porta, nenhum xingamento, nenhuma ameaça dita com seu nome. Apenas silêncio, mas em vez de confortá-la, aquele silêncio atingiu seu peito como uma onda gelada, invadindo seus pulmões. Tessa ficou parada no meio da sala, segurando a alça da bolsa, olhando para o nada. Segundos depois, o corpo inteiro começou a tremer. Não de frio, mas de liberdade chegando rápido demais. Seu corpo ainda não entendia que havia escapado de um lugar que quase a matou na noite anterior. Era como se tivesse perdido o ponto de apoio e começasse a girar, descontrolado, apertando seu coração. A respiração ficou irregular. O peito doía, os joelhos enfraqueceram. Ela acendeu outra luz. A claridade se espalhou pelo ambiente, mas não conseguiu afastar a escuridão que envolvia sua mente. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, sussurrou. A voz tremia tanto que parecia não ser dela. Tessa deslizou até o chão, encostando as costas na parede, os braços envolvendo o braço machucado. As lágrimas finalmente caíram. Não altas, não dramáticas, pesadas, uma a uma, como se seu corpo não conseguisse mais se manter inteiro agora que sabia que não morreria naquele dia. Foi o primeiro ataque de pânico em liberdade. Não pelo medo de apanhar,
mas pela imensidão de um mundo que já não era moldado pela dor. Depois de muito, muito tempo, ela se levantou, lavou o rosto, trocou de roupa, puxou as mangas para cobrir os hematomas, encarou o reflexo no espelho. Viu uma versão de si mesma em quem ainda não sabia se podia confiar. Uma garota que havia acabado de sair do inferno, mas não fazia ideia de como caminhar em direção a algo parecido com o paraíso. Inspirou fundo e decidiu ir até o escritório onde Julian a esperava. A sede da Parker Technologies brilhava sob o sol do fim da tarde. Fileiras de árvores projetavam sombras longas sobre os degraus da entrada. Quando Tessa entrou no saguão, seus olhos desceram imediatamente para o chão. A mão apertou a alça da bolsa, tentando conter o tremor. Caminhou rápido, evitando o olhar do segurança, evitando qualquer pessoa, como se alguém que olhasse por tempo suficiente pudesse enxergar cada ferida escondida sob suas mangas. Ao abrir a porta de vidro da ala do escritório do CEO, ela parou por um instante, um único suspiro. Tentou se recompor. Tentou ordenar ao corpo que parasse de tremer. Falhou. Entre, disse uma voz lá de dentro, a voz de Julian, baixa, suave o bastante para fazer o coração dela tropeçar. Tessa entrou. No instante em que a viu, Julian se levantou da mesa. Não correu em sua direção, não estendeu a mão. Apenas ficou ali, imóvel. Os olhos se abriram um pouco mais, o suficiente para revelar a tempestade que se erguia dentro dele. Raiva, dor, proteção. Tudo entrelaçado naqueles olhos castanhos profundos e atentos. A luz da janela atravessou o rosto de Tessa, e Julian viu com clareza, muito mais claramente do que no restaurante, o hematoma que se estendia da bochecha até a linha do maxilar, as marcas azuladas e amareladas no pulso, mal escondidas pela manga, e os olhos de alguém que havia perdido mais do que jamais conseguiria colocar em palavras. Ele não perguntou: "Você está bem?", porque sabia que a resposta seria uma mentira. Não perguntou: "O que ele fez com você?", porque sabia que essa pergunta a faria encolher. Em vez disso, inspirou fundo e falou num tom baixo e firme, escolhendo cada palavra com cuidado, para que nenhuma machucasse. "Com o que você gostaria de começar?", Tessa piscou, confusa. Ela não entendeu. Julian deu um passo em sua direção, mas manteve uma distância segura. A distância que alguém que sobreviveu precisa. "Isso não é sobre o que eu decido, nem sobre o que o advogado decide, nem sobre o que qualquer outra pessoa decide", disse ele, com a voz calma como água parada. "É sobre você. O que você quer fazer primeiro? Comer, descansar, falar com o advogado, ou apenas sentar aqui e respirar?" Tessa abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela nunca havia sido questionada sobre o que queria. Durante os 2 anos em que viveu com Troy, essa pergunta tinha sido arrancada de sua vida como um luxo que ela não merecia. "Eu", tentou dizer. Ergueu o olhar por um instante, mas seus olhos colidiram com os de Julian, e um reflexo antigo a fez baixar a cabeça imediatamente. Eu realmente não sei." Julian assentiu. Não tentou levantar seu queixo, não forçou o contato visual como outros homens costumavam fazer. Não saber também é uma escolha, e está tudo bem. Era uma frase simples. Ainda assim, algo apertou a garganta de Tessa. Não de dor, mas de um calor estranho. Julian contornou a mesa, mas não se aproximou demais. Parou de lado, deixando espaço. "Tessa, de agora em diante tudo acontece no seu ritmo, não no meu, não no de mais ninguém." Ela assentiu, os olhos ardendo. E o que mais a assustava era perceber que não tinha medo dele. Não conseguia encarar o olhar de Julian, porque aquilo fazia seu peito doer de um jeito novo, desconhecido. Ainda assim, sentia-se segura a poucos metros dele. Ela não conseguia encarar os olhos da maioria dos homens, mas os olhos de Julian não eram assim. Eles não analisavam, não exigiam, não a despiam por dentro. Parecia um lugar onde ela poderia se apoiar, se um dia quisesse. "Eu quero", sussurrou Tessa, a voz fina como um fio. "Sentar. Só sentar um pouco." Julian assentiu e se afastou levemente, abrindo espaço ao redor da cadeira. "Então começamos por isso?" E pela primeira vez em meses, Tessa se sentou em uma cadeira sem medo de alguém puxar seu cabelo, lhe dar um tapa ou chutá-la no chão. Julian
A observou, os olhos suavizando até o ponto de apertar o próprio coração. E pensou em silêncio que, se pudesse, passaria o resto da vida provando a ela que nem todo homem machuca. O consultório da doutora Kim ficava no 7º andar de um prédio tranquilo, com grandes janelas de vidro que captavam cada raio da luz do fim da tarde. Tessa entrou como alguém que havia atravessado uma tempestade e ainda não acreditava ter alcançado a margem. As mãos apertavam a alça da bolsa com tanta força que os nós ficaram brancos. Seus olhos evitavam qualquer rosto, como se um simples olhar fosse suficiente para despedaçá-la. A Toraquim a recebeu com uma voz suave como uma folha tocando a superfície da água. Olá, Tessa. Você não precisa dizer nada agora. Vamos começar quando você estiver pronta. Aquela voz, quente e estável, sem pressa, fez a garganta de Tessa se apertar por um motivo que ela não conseguia explicar. Ela se sentou no canto do sofá, encolhendo-se, como se precisasse proteger cada parte vulnerável do próprio corpo, até mesmo da luz. Por um longo momento, o único som foi o tic-tac do relógio, marcando o tempo no ar. Então, a Dr. Kim falou: Se quiser, você pode me contar sobre a coisa que mais te machucou. Tessa olhou para as próprias mãos e viu a marca arroxeada no pulso esquerdo. A lembrança da noite em que Troy apertou com tanta força que parecia que o sangue ia explodir por dentro. Talvez ali tenha surgido a última rachadura em suas defesas. Ela inspirou devagar e falou. Não com firmeza, não com clareza, mas com uma voz trêmula, como a de uma criança confessando algo terrível. Teve uma vez, começou, os olhos fixos no chão como se a história não fosse dela. Ele chutou o armário quando estava com raiva. O copo caiu, quebrou, e o vidro cortou minha perna. Um engolir seco que mais parecia um engasgo. Havia muito sangue. Muito. Eu não conseguia ficar em pé, disse Tessa, a voz falhando. Mas ele não me levou ao hospital. Ele só disse que eu merecia, por fazê-lo perder o controle. A doutora Kim não interrompeu, não arregalou os olhos, não demonstrou choque. Apenas assentiu lentamente, como se o simples fato de Tessa dizer aquilo em voz alta já fosse uma vitória rara. Tessa continuou. Eu sabia que estava errado, mas depois ele me segurou. Beijou os machucados. Disse que me amava tanto que não conseguia se controlar. E eu acreditei. A voz dela se partiu. Tessa levou a mão à boca, como se tivesse falado alto demais. Eu pensei que se eu tentasse mais, se fosse mais suave, mais quieta, mais cuidadosa, ele pararia. Eu achei que a culpa era minha. Uma lágrima caiu sobre o jeans, abrindo uma pequena mancha escura, como tinta se espalhando na água. Boa, Hassi. Tá, Kim. Por que eu não fui embora antes? Por que eu fiquei? Por que eu fui tão estúpida? O choro veio como papel rasgando, não alto, mas tão doloroso que parecia encher a sala inteira de um aperto agudo. A doutora Kim colocou a caixa de lenços perto dela, não perto demais, o suficiente para que Tessa pudesse pegar sozinha. Tessa, disse ela, com voz lenta e firme, você não foi embora porque era fraca. Pessoas fracas não sobrevivem a anos de abuso. Você ficou porque sua confiança em si mesma foi destruída. Tessa sentiu a garganta se fechar outra vez, como se dedos invisíveis apertassem com força. Pessoas que sofrem abusos não vão embora porque acreditam que merecem, continuou a doutora Kim, porque acham que não conseguem sobreviver sem aquela pessoa. Porque são isoladas, manipuladas, convencidas de que ninguém vai acreditar nelas. A voz da terapeuta ficou mais quente. Mas você não é inútil. Não é sua culpa quando alguém escolhe a violência. Não é sua culpa quando você espera amor. Não é sua culpa quando acredita em um pedido de desculpas. Pessoas boas, muitas vezes, ficam tempo demais, não porque são fracas, mas porque amam profundamente. Um soluço pequeno e quebrado escapou do peito de Tessa antes que ela pudesse conter. Ela enterrou o rosto nas mãos, respirando com dificuldade, os ombros tremendo. Eu estou com medo, murmurou, a voz áspera, gasta. Medo de nunca mais ser normal, de não conseguir confiar em ninguém, de estar quebrada demais. A doutora
Kim balançou a cabeça com suavidade. Ninguém se torna quebrado por sobreviver. Você não está quebrada, Tessa. Você está aprendendo a viver de novo depois de ter sido sufocada por tempo demais. Um silêncio quente se acomodou entre elas. Um silêncio forte o bastante para mantê-la inteira. Tessa soltou o ar. E pela primeira vez não foi tremendo. A sessão durou 60 minutos, mas para Tessa pareceu uma porta se abrindo para um mundo que ela nunca havia conhecido. Um mundo onde a culpa não era dela, onde lágrimas não eram ridicularizadas, onde a dor não era ignorada. Quando saiu da sala, seus olhos ainda estavam vermelhos, mas a respiração parecia mais profunda, mais leve, como se finalmente tivesse largado a pedra enorme que carregava no peito. Julian esperava no corredor, segurando 2 copos de café, um quente e outro gelado. Não sabia qual ela iria querer. Tinha medo de perguntar, com receio de assustá-la. Quando a viu, levantou-se rapidamente, mas não avançou como a maioria dos homens faria. Manteve uma distância cuidadosa, não perto demais para encurralá-la, nem longe demais para deixá-la sozinha. Terminou, disse ele, com a voz suave quanto o café em sua mão. Tessa assentiu. Seus dedos puxaram a manga instintivamente, escondendo o hematoma. Julian percebeu, mas não perguntou. Não encarou. Apenas girou levemente o copo quente em direção a ela. Café quente ou gelado? Você escolhe. Uma frase simples, mas fez Tessa sentir que ela tinha permissão para escolher. Uma coisa pequena, algo que ela não teve o direito de fazer por 2 anos. Ela escolheu o quente. As mãos tremiam ao pegá-lo, não de medo, mas do impacto silencioso de ser tratada com cuidado. Eles caminharam lado a lado, sem tocar, sem pressa, sem muitas palavras. Apenas a presença silenciosa de Julian, como um escudo suave entre ela e o mundo. Tessa não conseguia encará-lo nos olhos, mas se sentia segura caminhando ao seu lado. Segura ao ouvir os passos firmes dele acompanhando os seus. Segura ao saber que, mesmo sem uma mão segurando a dela, ela não estava sozinha. E às vezes, para alguém que acabou de escapar do inferno, isso por si só já é um milagre. Você derramou bebida na frente de todo mundo. 3 semanas após sua primeira sessão de terapia, quando a respiração de Tessa finalmente começava a se equilibrar nas manhãs silenciosas, quando ela já se acostumara a se olhar no espelho sem estremecer, pois não esperava mais ver o reflexo de Troy atrás dela, Julian apareceu na porta de seu pequeno escritório com uma hesitação que ela nunca tinha visto. Nele antes, como se segurasse algo frágil, algo que poderia escapar se ele falasse alto demais. Há um gala beneficente hoje à noite, disse ele, com a voz baixa e cuidadosa, como se temesse pressioná-la demais. Para o fundo de apoio à cura interior, aquele que ajudou minha mãe, pensei. Você pode gostar de ir, mas só se realmente quiser. Tessa ergueu os olhos, ligeiramente surpresa, não pelo convite, mas pela forma como ele o disse, pelo espaço que deixava entre as palavras, como se lhe desse toda a liberdade de recusar. Algo completamente novo para alguém que sempre viveu sob regras onde só havia uma resposta certa. Ela assentiu lentamente. Eu quero tentar. No vestiário do apartamento seguro, o silêncio era tanto que Tessa podia ouvir seu próprio coração batendo enquanto se olhava no espelho, vestindo o vestido azul de costas, abertas que Lauren, do RH, a ajudara a escolher. Um azul profundo, como o oceano à noite, macio como água corrente, envolvendo seu corpo de maneira que parecia ao mesmo tempo elegante e delicada, não chamativo, mas bonito o suficiente para que ela precisasse olhar 2 vezes para acreditar que a mulher no espelho era ela. Suas costas estavam quase completamente à mostra, algo que ela nem ousava imaginar 6 meses atrás. Troy uma vez zombara, dizendo que costas nuas faziam os homens olharem para você como carne em um prato. Uma frase que a obrigara a usar roupas de gola alta e mangas compridas por 2 anos. Mas naquela noite, ao subir o zíper, a parte mais inesperada era que ela não sentia medo. Ou melhor, o medo não a devorava mais. Ele permanecia, sutil como uma sombra sob seus pés, mas não era mais o dono da sua vida. E o que a fazia sentir-se mais forte era a ideia de que Julian a olharia e não veria carne em um prato, não veria algo a possuir, mas veria uma pessoa.
Ao entrar no saguão do hotel onde o gala acontecia, com luz dourada, taças de champanhe e música de violino, cada som parecia se afastar de Tessa. Julian estava perto da entrada, ajustando os punhos da camisa, parecendo ter saído da capa de uma revista, mas carregando uma calma que não dominava o ambiente. Quando ele a viu, aquele olhar, Deus, aquele olhar. Não era o olhar que os homens davam a uma mulher bonita. Não era a admiração crua que ela foi obrigada a suportar, nem a surpresa comum. Ele a olhou como se ela fosse sagrada, como se estivesse testemunhando algo que respeitava demais para respirar com força por perto, algo tão raro que apertava seu peito, fazendo-a querer recuar e avançar ao mesmo tempo. Tessa, disse ele, seu nome tão suavemente que parecia incerto se ela era real. Ela baixou a cabeça, o rosto esquentando, mas o coração, pela primeira vez depois de tantas noites de apenas existir, batia não por medo, mas porque ela se sentia finalmente vista. O gala se desenrolava entre conversas suaves e luz acolhedora refletida nas mesas cobertas de cetim. Discursos sobre recuperação, esperança, sobre portas que se abriram para quem um dia esteve preso na escuridão. Cada palavra tocava Tessa de maneiras que ela ainda não sabia como processar. Julian jamais se afastava mais do que alguns passos, não de forma pegajosa, mas sempre próximo o suficiente para que, se ela vacilasse, bastasse girar ligeiramente para encontrar aqueles olhos profundos como o mar noturno, observando-a silenciosamente dizendo: "Estou aqui." Falavam com outros convidados, mas sempre que seus olhares se cruzavam, uma pequena faísca, leve e hesitante como uma chama recém-acesa, saltava entre eles. E então a música lenta começou. As notas do violino se estendiam como fios suaves, tecendo o ar com calor. Julian se inclinou em sua direção, a voz baixa, como se pertencesse só a ela. "Quer dançar um pouco?" "Só se você quiser." Tessa engoliu em seco, a mão tremendo, não de repulsa, mas por lembranças que ainda ardiam. Troy sempre a obrigara a dançar. A pressão de suas mãos machucando sua cintura, a boca junto ao seu ouvido, sussurrando ameaças disfarçadas de carinho. Mas este não era Troy. Não era violência envolta em amor. Eu quero tentar, sussurrou Tessa. Julian estendeu a mão, mas não a tocou. Apenas a ofereceu, esperando que ela colocasse a própria mão na dele. Um detalhe pequeno, mas para Tessa era um universo inteiro de diferença. Ela pousou sua mão levemente na dele, como se depositasse seu coração em um ombro. Não tinha certeza se conseguiria suportar. Eles avançaram para a pista de dança. As luzes se suavizaram como veludo. A música fluía como água, e Julian colocou uma mão em sua cintura com delicadeza, muito cuidado, como se até mesmo o sopro de vento pudesse feri-la. Mas o corpo de Tessa, moldado por anos de violência, reagiu instantaneamente, tensionando-se como uma corda esticada demais. Todo o seu corpo ficou rígido, a respiração fragmentada, os olhos arregalados. E Julian, em vez de segurá-la ou empurrá-la para se ajustar, em vez de fingir não notar, recuou imediatamente sem hesitar. Retirou a mão de sua cintura como se afastasse de uma chama. "Desculpe", disse baixinho, e a escuridão em seus olhos não vinha de ofensa, mas de tristeza, por uma ferida que ele podia ver, mas nunca compreender por completo. "Não queria te assustar." Tessa balançou a cabeça. "Não é você, é só que ainda não estou acostumada." Julian assentiu devagar, o olhar quente como a luz de um lampião amarelo em um quarto frio. "Então ficaremos assim", disse ele, sem toque, sem pressão, apenas ouvindo a música. "Só quando você se sentir segura." A frase, nem romântica nem doce, fez o coração dela bater contra as costelas como uma porta se escancarando. Pela primeira vez em anos, um homem não mediu seu valor pelo quanto de toque indesejado ela suportava. Pela primeira vez, alguém recuou porque ela tinha medo, em vez de avançar para silenciá-la. Pela primeira vez, ela podia escolher. Tessa respirou fundo. A melodia pairava no ar. Julian estava diante dela, mãos ao lado do corpo, olhar firme, respiração desacelerando como se tentasse afundar junto com a dela. E depois de um longo momento foi ela, não ele, que avançou meio passo sem tocar, apenas mais perto. Julian, com toda a delicadeza que ela nunca tivera na vida, sorriu levemente. Foi o primeiro instante, suave, frágil, mas real,
quando algo entre eles começou a brilhar. Não uma faísca feroz que queimasse tudo, mas uma pequena luz cálida no peito, suficiente para saber que dali algo bonito poderia nascer. Já se passavam quase 3 semanas desde que Tessa começara a trabalhar no escritório frio e iluminado da Parker Technologies. 3 semanas aprendendo a respirar novamente entre o constante clique dos teclados. 3 semanas tentando acreditar que o mundo podia ser mais silencioso do que aquele que conhecera. 3 semanas para seu corpo parar de se enrijecer sempre que alguém passava rápido atrás dela. 3 semanas para sua mente aprender que o som de uma porta se abrindo nem sempre significava que alguém estava prestes a explodir. E 3 semanas para aceitar que existiam lugares onde homens não gritavam em seu rosto, mas falavam em tons calmos e medidos. Tessa estava concentrada no relatório semanal, ajustando alguns números no gráfico de cronograma, tentando deixar-se imergir no ritmo do trabalho, quando o suave ding do elevador soou no final do corredor. Um som pequeno, como qualquer outro dia. Ela ergueu os olhos e o sangue em suas veias congelou. Troy. Ele estava ali, bem no meio do saguão do 15º andar, respirando pesadamente, mandíbula travada, como se tivesse corrido direto do inferno para chegar até ali. Um moletom cinza, olhos vermelhos, sua bochecha tremia. Ele vasculhou a sala e seu olhar pousou em Tessa com a precisão de um predador reconhecendo a presa que ousara escapar. O corpo inteiro de Tessa congelou. Como ele entrou? A segurança tinha a foto dele. O 15º andar exigia cartão de acesso. Impossível. Impossível. Mas ele estava ali, bem à frente dela, e aquele sorriso cruel, aquele que a assombrara por 2 anos, curvava-se no canto da boca. Eu sabia, disse Troy, voz baixa, áspera, venenosa como ácido. Eu sabia que você fugiria e arrumaria um emprego. Eu sabia que não poderia me deixar. Um funcionário próximo recuou, assustado. Outro pegou o telefone para chamar a segurança, mas tudo acontecia devagar demais. Troy avançou. Antes que Tessa pudesse se levantar, ele já segurava seu pulso, apertando tão forte que ela ouviu algo estalar, como pele rasgada por dentro. Uma dor cega e aguda subiu pelo seu braço. Tessa. A voz de Julian veio de seu escritório, abafada, distante, como se estivesse debaixo d'água. Você acha que pode fugir? Sabe o quanto eu te procurei? Troy puxou Tessa da cadeira. Achou que eu ia simplesmente te deixar ir? Rugiu ele. Mas por favor, pare, Troy. Ela sussurrou, a voz quebrando. O aperto dele aumentou. O braço de Tessa ardia por inteiro. Manchas roxas e vermelhas surgiam rápido, como se o sangue estivesse sendo forçado a se concentrar em um espaço preso. Julian surgiu em sua linha de visão, sem correr, sem gritar, mas movendo-se com rapidez e precisão. Cada músculo esticado como fio de aço, ele se colocou entre eles. Uma parede que Troy não podia atravessar. Eu já te disse Julian, voz baixa, cada palavra cortando como lâmina. Solte-a. Ah, olhe só, o grande CEO de tecnologia tentando se fazer de homem, zombou Troy. Não, respondeu Julian, olhos escuros e implacáveis. Eu sou o homem que vai te arrastar deste prédio algemado se você não a soltar agora. Não era ameaça, era sentença. 2 seguranças chegaram naquele instante, agarraram Troy e o puxaram para trás. Mas ele ainda puxou o braço de Tessa uma última vez antes de ser contido, tão forte que a pele ficou vermelha e as veias saltaram sob seu pulso. Traidor! Gritou Troy enquanto era arrastado. Você é minha, minha! As portas do elevador se fecharam. Ele desapareceu. Mas Tessa não ouviu o elevador fechar. Não ouviu a segurança murmurando palavras de conforto. Não ouviu os colegas comentando, chocados. Só ouviu seu próprio coração, selvagem, batendo contra as costelas, como se quisesse se libertar. Ela desabou na cadeira, em seu maior ataque de pânico até então. Julian caiu de joelhos, mas permaneceu 2 passos afastado, cuidadoso para não sobrecarregar um sistema nervoso já à beira do colapso. Ela segurava a cabeça, a respiração fragmentada, peito apertado como se um punho invisível esmagasse seus pulmões. Não, não, por favor, não! Repetia em terror, olhos arregalados, sem enxergar nada. Julian reconheceu instantaneamente. Uma resposta de pânico severa.
Ele abaixou a voz para um sussurro, acalmando, ancorando. Tessa, me escute. Você não está com ele. Você está no trabalho. Estou aqui. Ninguém está te tocando. O tremor dela aumentou. Ele estendeu a mão em direção ao chão, sem tocá-la, apenas posicionando-a onde ela pudesse ver se levantasse o olhar. Respire comigo devagar. 1, 2, 3. Segure e solte suavemente. Repetiu, paciente, firme, como uma fortaleza. Estou aqui. Continue. Inspire. Isso, bom. A respiração de Tessa começou a voltar. Lenta, irregular, mas presente. Quando finalmente ergueu os olhos, Julian viu algo que o atravessou de ponta a ponta. Ela se preparava para um golpe, esperava um tapa, achava que seria jogada ao chão. E Julian, com o coração rasgando por dentro, só pôde dizer uma coisa. Deixe-me te levar para casa. Ela não perguntou qual casa, apenas assentiu, tremendo. Julian abriu a porta do carro para ela, movendo-se devagar, sem jamais tocar seu ombro. Enquanto o carro avançava, Tessa olhava fixamente pela janela, a mente presa na lembrança da mão de Troy esmagando seu pulso. Julian não disse: "Está tudo bem." Ele sabia que não estava. Apenas falou uma frase, suave como uma mão pousada delicadamente sobre um coração ferido. "Você está segura comigo?" Tessa chorou. Não em gritos nem quebrada, mas lágrimas escorriam como gotas de chuva pela vidraça do carro. Naquela noite, uma pergunta atravessou Julian como uma lâmina mais afiada que qualquer faca. De volta ao apartamento seguro, Tessa se encolheu no sofá, braços envolvendo o pulso machucado. Julian colocou uma compressa morna, alguns analgésicos e uma manta suave sobre a mesa. Ele se sentou a 1 metro de distância, longe o suficiente para não aprisioná-la. "Tessa", falou ao vê-la tremendo incontrolavelmente, "quer que eu fique aqui com você?" Ela assentiu, um movimento minúsculo, como se temesse que alguém pudesse tirar dela o direito de escolher. Ele se aproximou um pouco, ainda respeitando a distância segura. Longos minutos se passaram antes que ela sussurrasse: "Julian, estou aqui." Ela ergueu os olhos vermelhos e inchados, fechou o punho sobre a camisa e fez uma pergunta que fez o peito dele despencar como pedra. "Se algum dia você se irritar, vai me bater?" Julian fechou os olhos por um instante, não por ofensa, mas porque podia ver o quanto a ferida dentro dela era profunda. Encarou-a completamente e falou devagar, cada palavra como um juramento que jamais quebraria. "Não, não hoje. Não amanhã. Nem em qualquer dia da minha vida." Tessa se desfez. Pela primeira vez desde que o conhecera, se inclinou em seu ombro, tremendo, assustada, mas encontrando um ponto de calor onde finalmente poderia repousar seu coração. Julian ficou imóvel por um instante. Depois, envolveu-a com um braço leve, quente, não possessivo, o abraço de alguém que a protegia, não a possuía. E naquela noite, com a respiração trêmula de Tessa no silêncio suave do quarto, Julian soube uma coisa com certeza. Ele nunca deixaria que aquela mão a tocasse novamente. 3 semanas haviam se passado desde o dia em que Troy invadiu a Parker Technologies. 3 semanas em que, na superfície, a vida de Tessa parecia mais estável. Ela voltava ao escritório, terminava o trabalho no horário, fazia refeições completas, dormia mais horas. Mas por dentro, seu corpo ainda tremia sempre que o elevador emitia seu ding. Sua mente ainda se sobressaltava com passos masculinos rápidos atrás dela, e o coração ainda disparava ao avistar um moletom em qualquer esquina. Julian, entendendo isso melhor que qualquer outro, caminhava com ela todas as manhãs e a buscava todas as tardes. Não pairava sobre ela, não controlava, apenas existia ao lado como um muro onde ela podia se apoiar se necessário. Então, numa fria manhã de quinta-feira, a advogada de Julian, Sra. Kingston, uma mulher afiada cujos olhos sabiam exatamente como a justiça se parecia, colocou um arquivo sobre a mesa e disse: "É hora, Tessa. Temos evidências suficientes, você pode levá-lo à justiça." O quarto ficou em silêncio. Tessa pousou a mão sobre o arquivo, sentindo o papel aquecer sob sua palma. Posso ganhar?" Sua voz era pequena, como se tivesse medo de que a esperança crescesse demais e desmoronasse sobre si mesma. "A senhora." Kingston olhou diretamente em seus olhos como se transferisse força através do olhar. "Apenas diga a verdade cuidará do resto." Tessa assentiu lentamente.
Não tinha certeza se era forte o suficiente, mas sabia que não queria mais fugir. Na manhã do julgamento, o frio era tão cortante que cada respiração se transformava em nuvem. Tessa atravessou os degraus do tribunal, segurando a barra do casaco, sentindo que cada passo pressionava sobre um gelo fino. Um movimento errado, e tudo poderia se quebrar. Julian caminhava ao lado dela, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, mas toda vez que Tessa vacilava, ele se inclinava levemente em sua direção, como se estivesse pronto para ampará-la, sem jamais fechar a distância que ela ainda não estava pronta para cruzar. Dentro do tribunal, o ar era pesado como um cobertor úmido. Troy estava sentado no banco dos réus, vestido com uma camisa branca impecável, como se tentasse provar que era respeitável. Mas a forma relaxada demais com que se jogava para trás, o canto do lábio curvado em desdém, tornavam aquele branco inútil. Tessa não olhou para ele. Não conseguia. Mas ao subir ao banco das testemunhas, sabia que, em algum momento, teria de enfrentá-lo. As perguntas da Sra. Kingston eram suaves, conduzindo, nunca forçando. Tessa, pode nos contar quando tudo começou? Tessa respirou fundo. Não o fôlego firme de alguém forte, mas o ar pesado de quem estava prestes a reentrar no quarto escuro onde um dia ficou presa. Começou logo depois que fomos morar juntos, disse ela. A voz tremia. Ela mesma ouviu. Atrás dela, Troy soltou uma risada debochada, afiada como metal batendo em vidro. Continue, querida, zombou. E não esqueça a parte em que você andava se encontrando com o CEO rico. Cabeças se viraram no tribunal. Tessa agarrou a borda do púlpito. A Sra. Kingston protestou. O juiz bateu o martelo, mas a risada de Troy já havia se enrolado em cada ferida antiga, apertando como um punho em sua garganta. A mão de Julian se fechou em punho sobre o joelho, os olhos escurecendo. Ainda assim, ele se conteve. Não porque não quisesse apagar aquele sorriso, mas porque sabia que Tessa precisava dele firme, mais do que precisava dele furioso. A senhora Kingston se aproximou um passo, a voz sólida como aço. Tessa, você pode continuar. Depois de algumas respirações que mal conseguiam atravessar o peito, Tessa prosseguiu, entrecortada. Ele me batia quando eu não atendia o telefone rápido o bastante, quando eu chorava, quando eu ria, quando fazia uma pergunta que ele não gostava. A respiração falhou. Os dedos cravaram no púlpito. Uma vez, ele chutou o armário da cozinha. O vidro se quebrou. Os cacos cortaram minha perna. Ele me deixou sangrando no chão e disse que eu merecia. Sussurros se espalharam pela sala. Troy riu. Oh, pobrezinha. Você fala como se não tivesse feito nada de errado. Silêncio! Ordenou o juiz. Tessa fechou os olhos, as lágrimas escorrendo mais rápido do que podia conter. Eu fiquei porque achei que a culpa era minha. Achei que ele mudaria. Achei que se eu ficasse quieta o suficiente, ele pararia. Ela abriu os olhos e pela primeira vez olhou para Troy. Não porque quisesse, mas porque precisava. Troy se inclinou para a frente. Você me deixou por aquele cara rico, não foi? E algo dentro de Tessa, pequeno, luminoso, como uma vela acesa numa masmorra, ganhou vida. Ela endireitou os ombros e disse, a voz já não tremendo. Não, eu não te deixei porque outra pessoa tinha mais dinheiro. A sala ficou em silêncio. Eu te deixei porque se ficasse eu morreria. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. O tribunal afundou num silêncio pesado como cinza. Apenas Julian, nesse silêncio, se inclinou um pouco à frente, como se tentasse sustentar o coração dela à distância. Quando o juiz retornou após a deliberação, Tessa apertou a manga do casaco, sentindo-se à beira de um precipício. O juiz leu as acusações. Cada linha cortava mais um fio que aprendia a escuridão. Agressão com intenção de causar dano. Entrada ilegal. Ameaça crível à vida da vítima. Agressão física registrada nas dependências da Parker Technologies. E, por fim, o réu, Troy Morgan, é considerado culpado. Tessa não ouviu a sentença exata. Não ouviu o número de anos. Não ouviu quem tocou o ombro de quem. Algo se abriu dentro dela, não quebrando, mas destrancando. Seus joelhos enfraqueceram. Julian, que passara todo o julgamento sentado logo atrás dela, como última linha de defesa, levantou-se imediatamente e deu um passo à frente.
Ela se virou e então caiu, não desabando, mas entregando-se aos braços dele como alguém que finalmente alcança a margem após se afogar por tempo demais. Julian a envolveu como se ela fosse a coisa mais preciosa que já segurara. Uma mão na nuca, a outra na cintura, sem apertar demais, mas firme o suficiente para garantir que ninguém no mundo jamais a tocaria com dor novamente. Tessa soluçava contra o peito dele, lágrimas misturando alívio, cansaço, dores antigas e uma nova esperança. Acabou, Tessa, sussurrou Julian ao ouvido dela, a voz levemente trêmula, como se ele também mal conseguisse conter a emoção. Ele não pode mais te tocar. Nunca mais. E pela primeira vez em muito tempo, Tessa acreditou de verdade. Após o julgamento, nenhum dos dois perguntou: "O que somos agora?" Nenhum contrato foi assinado, mas Tessa e Julian deslizaram naturalmente para manhãs juntos, noites juntos, momentos silenciosos, cheios de confiança. Aos poucos, perceberam que estavam namorando, que estavam apaixonados, que caminhavam para algo tão bonito que nenhuma palavra antiga poderia definir. Seus primeiros encontros não foram em restaurantes sofisticados, mas em um pequeno café na rua de baixo, onde Tessa amava o cheiro de waffles recém-feitos. E Julian sempre pedia um latte quente sem açúcar, simplesmente porque sabia que ela detestava o aroma doce queimado. Caminhavam lado a lado, ombros se roçando levemente, como duas estrelas redescobrindo sua órbita correta, sem pressa, sem dependência, apenas permitindo que seus corpos reaprendessem o que significava caminhar ao lado de alguém caloroso sem temer perigo. Então, numa noite, enquanto uma brisa suave passava pela varanda do apartamento seguro, eles ficaram observando as luzes da cidade. O brilho dourado fazia Tessa parecer delicada e ao mesmo tempo feroz. Julian se inclinou levemente e perguntou, a voz tão baixa que parecia sussurrar no ouvido dela: "Posso chegar um pouco mais perto?" Tessa não respondeu com palavras. Deu meio passo em direção a ele. Para Julian, isso foi mais alto que qualquer sim. O sopro dele pairava próximo ao seu pescoço, sem tocar, apenas perto o suficiente para acelerar seu coração, mas longe o suficiente para lembrá-la de que ela estava no controle. Seus ombros se tocaram e Tessa estremeceu, mas não de medo. Era aquela onda quente e surpreendente se espalhando do ponto de contato até os ossos. Julian levantou a mão lentamente, hesitando, como se perguntasse a cada centímetro de sua pele se concordava. Quando a mão parou na cintura dela, segurou levemente. Leve o bastante para que ela pudesse se afastar num instante, mas firme o suficiente para que ela sentisse que estava segura, sem estar presa. Tessa, se você não quiser. Ela ergueu os olhos, e pela primeira vez desde que se conheceram, foi ela quem tomou a iniciativa. Seus dedos tocaram a gola da camisa dele, puxando suavemente, e seus lábios roçaram os dele, como um sopro que esperava libertar há anos. O beijo não era forçado, nem faminto, nem ardente, mas queimava tão fundo que Julian precisou colocar a mão atrás do pescoço dela para mantê-la próxima, não para possuir, apenas para não se afastar cedo demais. Seus respirares se misturaram. O peito de Tessa tremia a cada batida. A aprender que o calor não precisava coexistir com a dor, Julian a beijava com uma gentileza que queimava, como se cada toque de seus lábios pudesse apagar uma ferida invisível dentro dela. Quando o beijo finalmente terminou, ela encostou a testa na dele, expirando, os olhos brilhando como se tivesse atravessado um novo limiar em sua vida. "Não tenho medo quando você me toca", murmurou, o hálito tocando a boca dele. "Pela primeira vez." "Não tenho medo", repetiu, Julian fechando os olhos como se engolisse o universo inteiro. "Só vou te tocar quando você quiser. Só quando me convidar a chegar mais perto. Só quando se sentir segura." Ela o beijou novamente, mais profundo desta vez, mais quente como uma resposta completa. Aquela noite, eles dormiram juntos pela primeira vez. Não para fazer sexo, não para marcar território, não para provar nada. Simplesmente dormiram. Para Tessa, isso já era sagrado. Julian deitou perto da borda da cama, o braço repousando levemente atrás das costas dela, sem tocar, silenciosamente perguntando: "Posso te abraçar?" Tessa se virou, moveu-se para os braços dele.
Apoiou a cabeça no peito dele, como se o ritmo constante do coração de um homem seguro fosse a única canção de ninar que ela jamais precisara. "Pode me segurar?" perguntou, não por medo, mas para ter certeza. Julian envolveu-a em seus braços, devagar, quente, puxando-a apenas o suficiente para que ela sentisse sua presença protegida, ancorada, acalmada. Sem desejo, sem pressa, sem exigências. Apenas um abraço em que ela finalmente podia respirar em paz depois de tantos anos na escuridão. Tessa adormeceu nesses braços. A primeira noite em anos sem pesadelos. Julian, observando-a dormir, afastou suavemente um fio de cabelo do rosto dela e pensou consigo mesmo que, se algo neste mundo merecia ser segurado com absoluta ternura e paixão, sem pressa, era ela. O caminho para Ridgefield Peak não era o tipo de lugar que a maioria das pessoas escolheria para um pedido de casamento, mas para Julian tinha algo sagrado. Ali ele costumava levar sua mãe todos os finais de semana, para que ela pudesse reaprender a respirar depois de anos de abusos do pai. Ali os dois ficavam sob o céu aberto, ensinando-se que a dor do passado não poderia subir tão alto, onde o vento se movia pelos pinheiros como mãos invisíveis, acalmando feridas ainda não curadas. E hoje ele trouxe Tessa, a mulher que amava, com toda a gentileza que aprendera a observar sua mãe se reerguer após a violência. O caminho estava úmido com a névoa da manhã, as pedras cintilando com gotas de orvalho, os pinheiros formando um dossel natural sobre eles. Tessa caminhava ao lado dele, respiração tranquila, olhos brilhando a cada olhar para Julian, como se cada momento ao lado dele fosse prova de que o amor não precisava vir, embrulhado em medo. "Não achei que ia gostar de caminhar", disse ela, com um pequeno sorriso, puxando o casaco mais perto do corpo. "Eu sei", murmurou Julian. "Mas este lugar é onde eu vi alguém que amava profundamente aprender a viver novamente. Eu esperava que pudesse ser um lugar para você também." Tessa olhou para ele um momento mais longo que o habitual. Algo quente floresceu devagar, silencioso, dentro do peito dela. Eles continuaram até que os pinheiros se abriram e o céu se revelou em um azul profundo e vívido do fim da manhã. Ridgefield Peak se estendia diante deles, o lago abaixo refletindo o sol como uma lâmina de ouro. O vento levantava os cabelos de Tessa e os deixava cair novamente, como se desenhasse uma pintura suave ao redor dela. Tessa se virou para sorrir para ele, um sorriso tão livre que meses antes ela não teria acreditado ser capaz de usar. Juliana a olhou por tempo demais, suavemente demais, com amor demais, com orgulho demais. Então ele deu um passo à frente, as sombras em seus olhos se aprofundando do jeito que só alguém que ama intensamente pode demonstrar. "Tessa", disse ele suavemente. Ela se virou e por um instante o tempo parou. Julian respirou fundo, o olhar nunca deixando o dela, e lentamente se ajoelhou sobre a pedra Greystone, um joelho tocando a terra em um silêncio quase sagrado. A luz do sol caiu sobre seus ombros e Tessa congelou, como se o coração tivesse pulado uma batida. "Julian", sua voz tremia, não de medo, mas pela beleza avassaladora do que sentia que estava prestes a acontecer. Julian olhou para ela, os olhos cheios de convicção silenciosa. "Eu amo a pessoa que você está se tornando, e amo as partes de você que ainda está costurando de volta. Sem poesia, sem dramatização, apenas a verdade tão simples quanto a respiração." Tessa levou a mão à boca, lágrimas brilhando nos olhos como pequenos cacos de vidro sob o sol. Julian continuou, a voz baixando, tão honesta que até o vento parecia parar para ouvi-lo. "Eu não te amo porque você é forte. Eu te amo mesmo quando você tem medo. Mesmo quando você treme. Mesmo quando acha que não merece ser amada." Uma longa respiração. "Eu te amo porque, quando você escolhe se levantar, você é a coisa mais bonita que já vi." Lágrimas caíram dos olhos de Tessa, gotas libertas de anos de sufocamento. "Eu..." Ela inalou, a voz quebrando como corda tensionada. "Eu tenho medo de amar um homem." Um silêncio pesado. "Mas não tenho medo de você." Julian fechou os olhos por um instante, como se um nó preso nele há anos tivesse finalmente se soltado. Quando os abriu novamente, um sorriso suave curvou seus lábios. "Então, Tessa Brooks, você quer passar o resto da sua vida aprendendo a amar sem medo comigo?"
Tessa soluçou, um som pleno, quebrado e novo. Correu para ele, caiu de joelhos, segurou seu rosto como se quisesse memorizar cada traço. Eu quero, Julian. Eu quero. Ele a envolveu com os braços, não apertando demais, mas de forma certa. O abraço de um homem que entendia que amor não é segurar forte, mas segurar verdadeiro. E eles se beijaram no topo da montanha. Um beijo cheio de lágrimas, respiração e promessas silenciosas. O beijo de duas pessoas que um dia foram quebradas pelo passado, agora encontrando-se no ponto mais alto do céu. Um mês depois, o Tessa Brooks Resource Center, centro de apoio a sobreviventes de abuso com seu nome, abriu em um prédio amplo e iluminado, com paredes de vidro captando a primeira luz da manhã. Tessa cortou a fita com um sorriso trêmulo, mas radiante, enquanto Julian observava nos bastidores, olhos fixos nela, o orgulho apertando sua garganta. Em seu primeiro turno, o telefone tocou. Tessa atendeu. Do outro lado, respiração desesperada, choro abafado. Estou com tanto medo. Ele vai me matar. O que eu faço? Tessa fechou os olhos, deixando seu coração falar. Com voz calma, suave, mas fortalecida por alguém que já esteve naquele mesmo lugar escuro, disse: Escute, eu já estive exatamente onde você está. Você não precisa fugir sozinha. Eu vou te ajudar. Na porta, Julian encostava-se na moldura de vidro, observando-a. Lágrimas se formando nos olhos, mas não caindo, cintilando como luz do sol na neve. Ele nunca estivera tão orgulhoso, nunca amara tão profundamente. Quando o centro se acalmou, ao final do dia, Tessa ficou sozinha junto à grande janela. O amanhecer surgia à distância. Luz dourada pálida espalhando-se pelos telhados, tocando seu rosto. Pela primeira vez na vida, a manhã não a fazia se sentir pequena. Não a fazia temer a tempestade que o dia poderia trazer. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente livre, forte, amada e amando alguém digno de seu coração. E quando Julian a envolveu por trás, pressionando um beijo suave em seus cabelos, ela sorriu. O sorriso de uma mulher que atravessou a escuridão e agora se mantinha firme, sobre seus próprios pés. Tessa Brooks finalmente tinha chegado em casa, consigo mesma,